Boa tarde a todos. Meu nome é José Celso Ardengue, eu sou chefe do setor de endoscopia do Hospital Moriá de São Paulo, livre docente de cirurgia e anatomia da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, professor da pós-graduação do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Unifesp e médico assistente do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo, Brasil. Hoje eu vou falar aos senhores da pancreatite crônica e também da pancreatite aguda, qual é o papel da endoscopia nessas doenças. Como todos nós sabemos, a pancreatite crônica é uma doença que deve ser avaliada do ponto de vista clínico. E uma vez, para se fazer o diagnóstico, quando você tem a suspeita de pancreatite crônica, você deve utilizar ou lançar mão dos testes funcionais e também de exames de imagem, como, por exemplo, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a ecoendoscopia. Sem sombra de dúvida, esses exames, além de fornecer o diagnóstico, eles também fornecem um estadiamento da doença. E esse estadiamento deve ser feito através de uma avaliação clínica pormenorizada. Ele vai avaliar morfologicamente a glândula, além de avaliar também funcionalmente como é que essa glândula está se comportando frente aos problemas que ela tem acarretado no quadro clínico deste paciente. Sem sombra de dúvida, quando você tem suspeita de uma pancreatite crônica, a ecoendoscopia, se for normal, ela exclui o diagnóstico. Esse é um ponto fundamental. Portanto, a ecoendoscopia é um exame que deve fazer parte da avaliação da pancreatite crônica. Por quê? Porque a ecoendoscopia tem a mesma sensibilidade que a colange endoscópica retrógrada, que até bem pouco tempo era o exame padrão ouro para fazer o diagnóstico de pancreatite crônica. Além disso, tem a mesma sensibilidade para os testes funcionais, e isso é de fundamental importância. Sem sombra de dúvida, a ecoendoscopia é um procedimento muito menos invasivo do que a colange endoscópica retrógrada nos casos de pancreatite crônica. Em relação à pancreatite crônica e seu diagnóstico, hoje a ecoendoscopia utiliza os chamados critérios de Rosemont. E os critérios de Rosemont são divididos em três categorias. Os critérios maiores A, onde nós temos focos hiperecóicos com sombra, a litíase intraductal, os critérios maiores B, onde está caracterizada a lobularidade do tipo favo de mel, os critérios menores, onde nós encontramos cistos, dilatação do ducto pancreático principal maior ou igual a 3,5 centímetros, focos hiperecóicos sem sombra, lobularidade sem favo de mel, irregularidade do próprio ducto pancreático principal e a dilatação dos seus ramos secundários. É óbvio que nessa classificação de Rosemont você tem também 4 características. A consistente com pancreatite crônica, onde nós temos as características A, B e C, ou seja, A, um critério maior A, mais 3 ou mais critérios menores. B, um critério maior A, mais um critério maior B. C, 2 critérios maior A. Temos o sugestivo de pancreatite crônica, e também é dividido em A, B e C. O A é um critério maior A, mais menor do que 3 critérios, 1 a 2 critérios menores. B, um critério maior B, mais 3 ou mais critérios menores. E o C, apenas critérios menores. E o indeterminado para a pancreatite crônica? A, 3 a 4 critérios menores sem nenhum critério maior. E o B, critérios maior B, mais ou menos de 3 critérios menores. E o normal, quando você não encontra absolutamente nada, ou até mesmo menos do que 2 critérios menores sem critérios maiores. Isso fala a favor de alterações do pâncreas. Então aqui vocês estão vendo calcificações com sombra acústica, com lobularidade da glândula e uma área hipoecóica na região da cabeça do pâncreas, que está sendo biopsiada nesse momento. Então, trata-se de uma pancreatite crônica num paciente etilista crônico, calcificante, com uma massa na cabeça do pâncreas. E a biópsia dessa lesão mostrou se tratar de um adenocarcinoma. Aqui vocês estão vendo uma dilatação importante do ducto pancreático principal, com irregularidade das suas paredes, com uma atrofia de todo o parênquima, uma grande quantidade de vasos interpostos. Então vocês estão vendo realmente um quadro de pancreatite crônica também, que não tem calcificações, mas é um quadro que tem mais do que 2 critérios maiores, né? Tanto um critério A e um critério B
dos critérios de Rosenbaum, mostrando que realmente a classificação de Rosenbaum, inclusive aqui vocês estão vendo focos hiperecóicos, alguns deles inclusive com sombra acústica, né, mostrando que realmente você tem uma pancreatite crônica bem evidente nesses pacientes. É óbvio que quando você tem uma pancreatite crônica, é muito difícil nós fazermos o diagnóstico pela biópsia desses pacientes. Então, quando está indicado uma ecoendoscopia com punção, com agulha fina, ou para core biopsy? Exatamente para fazer o diagnóstico diferencial, na dúvida diagnóstica entre uma pancreatite pseudotumoral e o câncer, e na suspeita de uma pancreatite autoimune. Sem sombra de dúvida, quando nós temos uma dificuldade em fazer o diagnóstico entre um pseudotumor e um câncer, como por exemplo nesse caso, onde nós não tínhamos na época a ecoendoscopia como ferramenta para auxílio desse diagnóstico, a colagem endoscópica retrógrada foi feita mostrando exatamente, né, o sinal do duplo cano, ou seja, aqui vocês estão vendo o colédoco extremamente dilatado, aqui o ducto pancreático extremamente dilatado. Então esse paciente que tinha uma história de etilismo corônico, que tinha uma história de insuficiência exócrina importante, sem sombra de dúvida ele tinha uma pancreatite crônica, foi operado e realmente tinha uma pancreatite crônica com adenocarcinoma. É óbvio que na pancreatite crônica, o seu segmento evolutivo pode caminhar para a formação de massa na cabeça do pâncreas. E aí, sem sombra de dúvida, está indicado hoje, nos dias atuais, uma ecoendoscopia associada à core biopsy, da qual seus resultados mostram que em torno de 73% dos casos você pode fazer o diagnóstico, ou seja, o diagnóstico pela ecoendoscopia está em torno de 73% para o diagnóstico de câncer, enquanto que ele se encontra em 95% para o diagnóstico de pseudotumor. Mostrando que, sem sombra de dúvida, a ecoendoscopia é a melhor ferramenta para fazer esse tipo de diagnóstico desses pacientes. Vamos a um caso agora muito recente nosso. Paciente com homem, 68 anos, com pancreatite aguda sem icterícia, TC e ressonância com nódulo de 1,5 centímetro. Mostrando no pâncreas um ducto pancreático um pouco dilatado, com uma região, uma massa, né, um pequeno nódulo na cabeça do pâncreas, que foi biopsiado, como vocês podem ver, mas não é um nódulo muito bem formado, como observado aqui na tomografia computadorizada e na ressonância magnética. E a biópsia mostrou que se tratava de uma pancreatite crônica, com intensa atividade regenerativa ductal e atrofia acinar, que foi realmente confirmado pela negatividade do Ki67 e também do P53. Ou esse outro caso, totalmente diferente, uma mulher etilista pesada, com 48 anos, assintomática, com TC mostrando nódulo no corpo pancreático, então vocês estão vendo aqui um nódulo na região do corpo pancreático. Essa paciente foi submetida também à punção aspirativa com agulha fina, e a punção aspirativa com agulha fina mostrou transições entre áreas de pancreatite crônica e adenocarcinoma ductal, mostrando que se tratava, então, de um adenocarcinoma assestado numa pancreatite crônica de etiologia alcoólica. Sem sombra de dúvida, a ecoendoscopia associada à punção aspirativa com agulha fina para core biopsy ou não, ela deve ser realizada na dúvida diagnóstica. Sempre lembrando que uma dilatação do ducto pancreático, como esta que vocês estão vendo aqui, ela suscita dúvida em todos os exames diagnósticos, na ecoendoscopia, na ressonância magnética e na tomografia computadorizada. E a maior dúvida é, nós estamos frente a um IPMN, a uma neoplasia intraductal mucinosa papilífera, ou nós estamos frente a uma pancreatite crônica? É óbvio que, se não houver sinais evidentes de pancreatite crônica, a gente sabe que a ecoendoscopia tem um valor preditivo negativo elevado para a exclusão desse diagnóstico. Mas, em todos esses pacientes, nós devemos tentar fazer esse tipo de diagnóstico. Por quê? Porque a neoplasia intraductal mucinosa papilífera, em fases avançadas, ela pode mimetizar pancreatite crônica. Então, talvez este seja o fator confundidor de muitos casos que são rotulados como se fossem pancreatite crônica e, na verdade, são neoplasias intraductais mucinosas papilíferas. Isso tem que ficar bem claro para que a gente possa entender.
Por exemplo, um caso como esse, uma paciente de aproximadamente 50 anos, mulher, onde você tem um aumento importante de toda a glândula pancreática, como vocês podem ver nessas imagens, né, da tomografia computadorizada, com áreas císticas, uma paciente que praticamente tinha um quadro de dor abdominal, nada além disso, não tinha alteração de amilase, não tinha alteração de lipase, praticamente assintomática. Essa paciente foi submetida a um processo, uma ecoendoscopia. A ecoendoscopia mostrou áreas com formações císticas. Essas formações císticas foram biopsiadas pela ecoendoscopia, porque se tratava de uma glândula muito diferente, muito estranha. Nós até pensamos assim numa nesidoblastose, mas infelizmente, realmente também não foi feito o diagnóstico pela biópsia, e a biópsia mostrou que se tratava única e exclusivamente de uma pancreatite crônica, inclusive com formações de fibrose no seu interior. Aqui estão todos os processos que foram realizados, né? A cromogranina, a inibina e a sinaptofisina, mostrando realmente que não se tratava mesmo de uma lesão de neuroendócrina, e sim uma lesão totalmente estranha, que até hoje nós estamos acompanhando essa paciente e ela continua com o mesmo quadro clínico, um quadro de dor abdominal, sem grandes alterações importantes do seu status quo clínico. Então, uma vez avaliado o diagnóstico, uma vez avaliado e feito o estadiamento clínico, morfológico e funcional, esses pacientes podem evoluir com dor. E no tratamento clínico convencional desses pacientes, nós devemos remover o álcool, nós devemos oferecer enzimas pancreáticas e nós devemos oferecer analgésicos a esses pacientes. Sem sombra de dúvida, esses pacientes têm sucesso numa porcentagem relativamente elevada de casos, em torno de 60% a 65% dos casos. Mas nós temos uma porcentagem que não tem sucesso com esse tipo de tratamento. E aí, exatamente, é que entra a terapia endoscópica. Na terapia endoscópica, nós temos algumas indicações e objetivos. Então, a indicação precípua é eliminar a dor abdominal e, além de tudo, eliminar episódios de pancreatite aguda recorrentes, através do restabelecimento do fluxo do ducto pancreático principal, além de destruir as sensações nociceptivas que esses pacientes podem vir a ter. Além da causa de obstrução exócrina, nós temos os cálculos do ducto pancreático principal, nós temos as estenoses biliopancreáticas, da papila duodenal, tanto menor quanto maior, e além de tudo, nós temos as complicações, que são as coleções pancreáticas desses pacientes. Quando se fala de cálculos, nós sabemos que se o cálculo do ducto pancreático principal for menor do que 1 centímetro, é possível a remoção com basquete e balão. No entanto, se um ducto pancreático principal for menor ou igual a 1 centímetro, realmente a litotripsia extracorpórea pode ser utilizada. Em relação às estenoses, da papila duodenal, por exemplo, nós podemos fazer a esfincterotomia biliar, principalmente se esses pacientes evoluem com colangite, ou através da septotomia pancreática, que é uma forma de abordagem endoscópica do ducto pancreático principal. Em relação ao ducto pancreático principal propriamente dito com estenoses, a dilatação pode ser feita com sonda de Sorrendra ou balões. E, além disso, nós podemos colocar prótese plástica para moldar essas próteses. Sem sombra de dúvida, os cálculos no ducto pancreático principal, principalmente aqueles com menos de 1 centímetro, eles causam uma isquemia do parênquima. Essa isquemia do parênquima, pela sua impactação, promove a formação de mais cálculos e de secreções. E essas secreções destroem, sem sombra de dúvida, o epitélio ductal, causando as chamadas estenoses, né, do ducto pancreático principal. Uma das técnicas endoscópicas que devem ser utilizadas na pancreatite crônica é a septotomia endoscópica. Sempre lembrando que para se realizar a septotomia endoscópica, você deve fazer um cateterismo profundo. E essa septotomia endoscópica é até um artefato que pode ser utilizado na cateterização difícil da papila duodenal. Mas no caso da pancreatite crônica, sem sombra de dúvida, a septotomia endoscópica, após o cateterismo profundo do ducto pancreático principal, como vocês veem nesse caso, ele vai servir como possibilidade, via de acesso para essa região.
Então aqui vocês estão vendo um vídeo extremamente elucidativo da mesma paciente do diapositivo anterior, onde nós vamos fazendo o corte através de um papilótomo. Esse papilótomo a gente usa normalmente monofilamentar, esse papilótomo deve ter uma ponta romba, e a gente tenta abrir o máximo possível do septo para cortar a musculatura daquele septo, que é bem menor do que a musculatura da papila da via biliar. Não sei se vocês perceberam, mas nesse caso nós cateterizamos única e exclusivamente o ducto pancreático principal, sem mexer no colédoco. E esse paciente realmente evoluiu muito bem, né, com o tratamento que a gente impôs, depois com a implantação, inclusive, de prótese, dilatação de algumas estenoses que esse paciente tinha. Em relação à remoção de cálculos no interior do ducto pancreático, quando é que nós poderemos obter bons resultados? Tenha em mente a seguinte regra: menos de 3 cálculos menor ou iguais a 1 centímetro. Como, por exemplo, nesse caso que vocês estão vendo, um dormiá introduzido no interior, um dormiá mesmo de via biliar, bem pequeno, introduzido no interior do ducto pancreático principal. Se o cálculo tiver na cabeça ou no corpo, e se não tiver estenose ajusante e se não estiverem impactados. Esses são pontos fundamentais para que você consiga obter bons resultados. E aqui vocês estão vendo a fragmentação dos cálculos, né? Como vocês podem ver aqui nessas imagens, né? Você vai vagarosamente introduzindo o catéter, vai introduzindo o dormiá e você vai simplesmente rompendo e destruindo esse cálculo, né? Para que você consiga liberar o ducto pancreático principal, permitindo assim a desobstrução de todo o fluxo do ducto pancreático principal para o interior do duodeno. Em relação à remoção dos cálculos via endoscópica, esses são os resultados, né? Até hoje nós tivemos a oportunidade de tratar 22 pacientes, não só com cálculo, mas também com estenose, né? Nós tivemos um clearance de 85,7%, complicações em torno de 27,7%, não tivemos nenhum paciente com mortalidade, tivemos um segmento de 32 meses e uma melhora de 86% dos casos. O que bate praticamente com a literatura, né? Com clearance que foi de 56%, complicações de 9% e um segmento de 30%. As nossas complicações foram um pouco superiores às relatadas da literatura, porque realmente na pancreatite crônica nós somos um pouco mais agressivos em relação à remoção desses cálculos. Então a gente tenta mesmo de todas as formas a remoção dos cálculos pelas técnicas convencionais. Outras técnicas complementares, onde já foram descritos muito mais do que 100 casos, são a litotripsia extracorpórea com ondas de choque, da qual a gente usa desse expediente, a litotripsia intraductal dye laser, que foi utilizada em 8 pacientes por esse autor, Renner, e também hoje em dia o Spyglass. Sempre lembrando que para utilizar o Spyglass no ducto pancreático principal, você precisa ter um ducto pancreático principal maior do que meio centímetro, para que você consiga passar com tranquilidade para o interior do ducto pancreático principal. Além disso, o cateterismo do ducto pancreático principal tem que ser profundo, ou seja, você tem que colocar o fio guia praticamente na cauda do pâncreas para que você tenha punch para conseguir subir com o spyglass no interior do ducto pancreático principal. Quando se fala de litotripsia com ondas de choque extracorpórea, sem sombra de dúvida, nessa tabela onde vocês veem os resultados globais de 260 pacientes, nós já tivemos a oportunidade de fazer em 8 pacientes, o número de sessões de leco foi de 1,8, o clareamento é de 59% nos trabalhos da literatura, nós tivemos um clareamento de 72%, não tivemos nenhum tipo de complicação, não tivemos mortalidade, o nosso follow-up foi de 36 meses e a melhora foi de 67%. Porque, infelizmente, esses pacientes voltam a ter ou alterações, principalmente da septotomia, com estenose dessa região, ou até mesmo a formação de mais cálculos no seu interior, fazendo com que esses pacientes possam voltar a experimentar episódios de pancreatite aguda. Isso realmente prejudica o tratamento e o outcome desses pacientes. Aqui vocês estão vendo um caso de um paciente que foi submetido a uma litotripsia, e vocês podem ver que houve a formação de um barro, como vocês podem ver, um barro que se espalha por praticamente todo o ducto pancreático principal. Vocês podem ver até, inclusive, que tem uma sombra. Então, isso mostra exatamente como é que fica, né? Aqui vocês estão vendo o cálculo, como é que fica o cálculo depois que ele é rompido.
Então, com tranquilidade, você vai lá, já fez a septotomia. Nós sempre fazemos a endoscopia antes da realização da litotripsia. Isso é um ponto importante para que a gente consiga bons resultados. Outro artifício, né, que a gente pode utilizar é a implantação de prótese plástica pancreática. Sem sombra de dúvida, as próteses plásticas pancreáticas que nós utilizamos são as próteses de 5 frentes, são muito melhores, que devem ter de 5 ou 7 centímetros, sempre lembrando que os eventos adversos da sua implantação são a oclusão, a migração e as alterações morfológicas do ducto pancreático principal. A oclusão, ela é similar, né, às próteses plásticas biliares. Tem uma vida média de 7 a 8 semanas e não há relação entre a oclusão e a ocorrência de sintomas. Por sua vez, a migração proximal pode ocorrer em até 5,2% e a distal em torno de 7,5%. Em relação às alterações morfológicas do ducto pancreático principal, que é uma das complicações já relatadas anteriormente, nós temos esses 7 papers que mostram que isso ocorre numa média de 54%, com uma mínima de 33% até 83%. Isso mostra que uma prótese implantada no ducto pancreático principal, ela pode trazer alterações morfológicas estenóticas e que podem culminar com a ocorrência de pancreatites agudas de repetição. Por isso que nós temos que ter realmente muito cuidado em implantar num ducto pancreático normal próteses plásticas nesse ducto pancreático. Em relação à estenose ductal pancreática, os resultados da sua implantação, esses dois trabalhos, né, num total de 54 pacientes, mostrou que 35% deles melhoraram após a remoção. E o follow-up após a remoção foi de 23 meses, com uma resolução de estenose de aproximadamente 33%. Ou seja, a estenose da pancreatite crônica, ela é tão fibrótica que mesmo com a interposição de próteses fica muito difícil sua resolução completa, mostrando que os resultados não são elevados, estão em torno de 33%. Então aqui vocês estão vendo um caso de uma ecoendoscopia com cálculo no interior do ducto pancreático principal, como vocês podem ver aqui, um aumento da glândula pancreática. Esse paciente apresentou um episódio de pancreatite aguda. Nós propusemos a esse paciente a realização, depois dessa ecoendoscopia, de uma pancreatografia para tentar remover o cálculo. Aqui vocês estão vendo a pancreatografia. Tá? Aqui vocês estão vendo o posicionamento do cálculo. Nesse paciente, nós fizemos a septotomia, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, aqui vocês estão vendo, uma vez cateterizado de forma profunda, nós realizamos a septotomia. Depois de realizarmos a septotomia, exploramos a via biliar para a tentativa de remoção do cálculo, ou com um balão extrator bem pequeno, ou com o Dormiar, e em seguida nós inserimos uma prótese, né, como vocês podem ver aqui nesse vídeo, uma prótese plástica de 5 frentes, né, de aproximadamente 5 centímetros. Normalmente nós gostamos de passar, então vocês estão vendo a inserção da prótese plástica, nós gostamos de passar, né, como vocês estão vendo aqui, o local da estenose, para tentar drenar da melhor forma possível o pâncreas remanescente desse paciente que tem ainda a possibilidade de oferecer ao paciente sensações nociceptivas dolorosas. Então, por isso que a gente realmente faz esse tipo de procedimento, para que a gente possa tratar da melhor forma possível esses pacientes. Uma vez avaliado, né, como eu já falei para vocês, a dor, né, se tiver insucesso, nós vamos para a terapia endoscópica, e a terapia endoscópica pode ter sucesso numa porcentagem, como eu já mostrei para vocês, que varia até 55% a 70% dos casos. No entanto, se a terapia endoscópica tiver insucesso, nós podemos ainda hoje fazer a terapia ecoguiada. E, por exemplo, em um caso como esse, onde nós podemos fazer uma pancreatogastrostomia. Então, na falha da pancreatografia, em realizar a pancreatografia, nós podemos única e exclusivamente, através do estômago, passarmos um fio guia para o duodeno,
passarmos um cistóstomo no interior do ducto pancreático principal e depois implantarmos uma prótese fazendo uma pancreatogastrostomia ecoguiada para drenagem do ducto pancreático ocluído. Esses são os resultados da literatura, com um sucesso técnico de aproximadamente 80%, um sucesso clínico também de 80%, mas não esquecer o número de complicações, que está em torno de 21%, o que não é negligenciável, num follow-up de 93 meses. De qualquer forma, essa é uma técnica que deve ser sempre pensada na falha da CPRE, na falha da pancreatografia, na falha de uma cateterização profunda do ducto pancreático principal, desde que o ducto pancreático principal esteja dilatado nesses casos. Isso é realmente o que pode nos ajudar. Além disso, nós podemos fazer uma pancreatografia ecoguiada e utilizar a manobra do rendezvous, ou seja, nós passamos um fio-guia para a região do duodeno e a partir daí, com o duodenoscópio, nós conseguimos simplesmente a realização de uma pancreatografia e o tratamento desse paciente com maior tranquilidade, com qualquer um dos tipos de procedimentos que a gente possa fazer. Uma vez a terapia ecoguiada tendo sucesso, aí realmente, né, a gente pode mostrar, por exemplo, como nesse caso, um paciente com um pseudocisto. Esse pseudocisto fez uma fístula pancreato-portal, né? E essa fístula pancreato-portal foi tratada, né, um paciente de 69 anos, com dor abdominal, com perda de peso, nos últimos 6 meses. Ele tinha uma pancreatite crônica alcoólica, que foi acompanhada por muitos anos no nosso serviço. E ele desenvolveu essa formação cística, como vocês estão vendo aí, né? Um cisto na cabeça do pâncreas, que estava complicado por uma comunicação com a veia porta. E aí, vocês estão vendo aí um defeito da veia porta. Nós fomos fazer uma pancreatografia e durante a pancreatografia nós introduzimos contraste no interior da veia porta, como vocês estão vendo aí. Imediatamente nós pegamos o ecoendoscópio, vocês estão vendo uma grande quantidade de neoformação vascular. Aqui vocês estão vendo o ducto pancreático principal. Com uma agulha de 19 gauges, nós realizamos a punção desse ducto pancreático principal. E por incrível que pareça, a passagem do fio-guia foi extremamente fácil. E nós conseguimos passar o fio-guia. Uma vez passado o fio-guia para o interior do duodeno, como foi feito nesse paciente, ó, vocês podem ver que aqui nós conseguimos fazer a interposição. Logo em seguida, a passagem do fio-guia para o interior do duodeno, e a partir deste momento nós percebemos que aqui vocês estão vendo a entrada no estômago do fio-guia, e aqui vocês estão vendo a saída do fio-guia pelo duodeno, né? E essa saída do fio-guia não foi pela papila maior, mas sim pela papila menor. Com o duodenoscópio, nós pegamos esse fio-guia, puxamos para o interior e aí nós fizemos realmente todas as manobras. A septotomia, logo em seguida a implantação de uma prótese. Então nós conseguimos fazer a implantação de uma prótese. Aqui vocês estão vendo o cateterismo profundo, né? O cateterismo profundo, aqui a septotomia da papila menor e logo em seguida a gente fez a interposição de uma prótese metálica totalmente coberta. E o resultado do tratamento, aqui vocês estão vendo a implantação da prótese, né? Aqui vocês estão vendo a implantação da prótese, e realmente o resultado dessa prótese foi incrível, porque esse paciente fechou mesmo a fístula pancreato-portal, esse paciente melhorou clinicamente, né? E aqui vocês estão vendo a introdução de um catéter, né? Onde a gente percebeu que realmente estava no local certo. E depois de um mês, esse paciente ainda não queria, de tão melhorado que ele ficou, ele não queria sequer fazer a remoção dessa prótese. Mostrando que a combinação de tratamentos endoscópicos, a combinação de tratamento ecoguiado, podem ajudar muito nesses pacientes com pancreatite crônica. E sem sombra de dúvida, se a terapia ecoguiada for um insucesso, ou seja, se a terapia endoscópica for insucesso, se depois o terceiro passo, a terapia ecoguiada for um insucesso, nós podemos encaminhar ou referendar esse paciente para cirurgia, para uma ressecção segmentar ou para uma drenagem, pois esses procedimentos realmente não vão causar grandes transtornos para os procedimentos operatórios que são advogados para esse tipo de doença.
Outro importante episódio, outro importante capítulo que nós devemos sempre estar em mente é a pancreatite autoimune. A pancreatite autoimune nada mais é do que uma pancreatite crônica cuja etiologia é autoimune. Nós temos dois tipos: a pancreatite esclerosante linfoplasmocítica e a pancreatite ductocêntrica idiopática. A histologia no tipo 1 precoce é praticamente desnecessária. No entanto, a tipo 2 precisa de material para diagnóstico. E as características do material são infiltração linfocítica com fibrose. Aqui nós temos um caso muito interessante no paciente que tinha praticamente um pâncreas que foi apelidado de um pâncreas em salsicha. Aqui é o mesmo paciente. E esse paciente tinha sido referendado para uma duodenopancreatectomia por causa desse nódulo na cabeça do pâncreas, da qual nós fizemos uma biópsia com uma agulha de 19 gauges. Nada mais é, esse quadro de pancreatite aguda autoimune desse paciente, nada mais é do que o primeiro episódio de uma síndrome do IgG4. Esse paciente tinha uma síndrome do IgG4, ele foi feita a ecoendoscopia, foi feita a biópsia, fez o diagnóstico de autoimune e nós, graças a Deus, impedimos que esse paciente pudesse ser submetido a uma duodenopancreatectomia desnecessariamente. Então aqui vocês estão vendo o momento da punção, né? O momento da punção aspirativa com agulha fina. Nós removemos grande quantidade de material e a quantidade de material que nós removemos desse paciente foi suficiente para fazer esse diagnóstico, mostrando que realmente a ecoendoscopia, principalmente com agulhas de 19 gauges e também com as agulhas COR, mostram que podem ser sensíveis para o diagnóstico desse tipo de avaliação. Outro capítulo extremamente importante, e que a gente vai ver o papel da endoscopia, é a pancreatite aguda. Realmente, a pancreatite aguda, o seu diagnóstico, por exemplo, num caso como esse que vocês estão vendo, onde nós fomos chamados para fazer uma colange endoscópica retrógrada, aqui não tem muita dúvida, né? Esse paciente teve uma pancreatite aguda pela extrusão e passagem de inúmeros microcálculos. Mas para o diagnóstico, na grande maioria das vezes, a ecoendoscopia é desnecessária para se fazer o diagnóstico. Ou seja, ela não tem o papel nem da ressonância magnética, nem da tomografia. Isso também se faz crer na gravidade da pancreatite aguda. A ecoendoscopia também não é usada, pois os scores clínicos e radiológicos são melhores. E quando a gente usa a ecoendoscopia, por exemplo, na origem biliar, na dúvida, a ecoendoscopia é realmente importante. Sem sombra de dúvida, num caso como esse, por exemplo, de cálculo, né, a coledocolitíase e a ecoendoscopia tem uma sensibilidade de aproximadamente 94% para fazer o diagnóstico, uma especificidade de 95%, um valor preditivo negativo de 95%, e no caso de microlitíase, a ecoendoscopia é muito superior ao ultrassom, que é muito superior à colangiopancreatoressonância magnética. Esse é um caso de um paciente com pancreatite aguda, que nos pediram para realizar uma colange endoscópica retrógrada, e nós identificamos, no momento, o cálculo impactado na papila. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos uma abordagem muito cuidadosa, nós não fazemos a fistulotomia, né, acima, ou seja, no bojo da papila, nós vamos dissecando vagarosamente a musculatura dessa região para remover o cálculo de forma muito tranquila. Uma vez removido o cálculo de forma tranquila, nós cateterizamos a via biliar e aí nós procedemos à realização da esfincterotomia, ou seja, da papilotomia endoscópica. Uma vez realizada a papilotomia endoscópica, depois da passagem do fio-guia, como vocês estão vendo aí, a gente simplesmente corta na posição, tá? Utilizamos normalmente catéteres monofilamentares. Esses catéteres monofilamentares a gente usa até a primeira prega, né, como vocês estão vendo. Normalmente nós utilizamos única e exclusivamente o corte, não usamos corrente mista. E vocês estão vendo aqui que foi uma papilotomia ampla, totalmente pérvia, tá? E depois a gente que permite com tranquilidade, né, a gente deixa passar o papilótomo com tranquilidade, a gente passa um balão extrator para remoção de demais cálculos, caso exista. Então aqui vocês estão vendo o momento que a gente introduz, né, o balão extrator,
Então, a gente, uma vez introduzindo o balão extrator, a gente percebe que nós não temos mais absolutamente nenhum cálculo no interior dessa via biliar, mostrando que realmente o procedimento está terminado e realmente foi a contento tudo que a gente conseguiu de remoção de cálculo para esse paciente, de um cálculo que a gente teve muita felicidade de encontrar totalmente impactado. Em relação a pacientes com pancreatite aguda recorrente, por que usar a ecoendoscopia? Sem sombra de dúvida, a ecoendoscopia exclui anomalias anatômicas, detecta cistos ou massas que podem obstruir o ducto pancreático principal. Além disso, descarta a pancreatite autoimune. Então aqui vocês estão vendo um paciente que teve episódio de pancreatite aguda e a ressonância magnética mostrava lesões císticas na cabeça do pâncreas, mas nenhuma delas mostrou nódulo no seu interior. E a ecoendoscopia identificou o nódulo no interior do ducto pancreático principal, da lesão cística, que foi rapidamente biopsiada com uma agulha de 22 gauges, como vocês podem ver aí, e que confirmou que se tratava de um IPMN borderline. E essa paciente foi submetida a um procedimento operatório, uma duodenopancreatectomia, e nunca mais teve qualquer tipo de problema em relação à pancreatite aguda. Quando é que a gente realiza a ecoendoscopia com FNA ou FNB? Então você tem um episódio de pancreatite aguda. Nessa pancreatite aguda você avalia a história clínica, o exame físico e laboratorial que não identificaram a causa. A partir daí, você faz um ultrassom, você faz uma TC e uma ressonância e uma CPRM. Se todas elas forem negativas, você simplesmente encara como se fosse uma pancreatite aguda sem causa aparente. Então, esse é o conceito da pancreatite aguda sem causa aparente. A partir daí, a ecoendoscopia com biópsia só vai ser feita se a ecoendoscopia detectar uma lesão sólida ou uma lesão cística suspeita, para que você possa fazer o diagnóstico da etiologia dessa pancreatite. Como, por exemplo, nessa paciente. Uma paciente de aproximadamente 65 anos, que apresentou um quadro de pancreatite aguda. A ressonância magnética mostrou uma leve dilatação do ducto pancreático principal do corpo e da cauda do pâncreas. Essa paciente aqui, como vocês podem ver, não tinha o diagnóstico dessa área de diminuição abrupta do calibre. Ficou sem dúvida se tratava de um processo inflamatório ou se na realidade se tratava de um adenocarcinoma. Essa paciente foi submetida à ecoendoscopia e a ecoendoscopia mostrou uma área hipoecóica de aproximadamente meio centímetro, que foi biopsiada e mostrou se tratar de um adenocarcinoma. Então, essa paciente foi submetida a um procedimento cirúrgico que confirmou uma pancreatectomia estendida corpo-caudal, subtotal praticamente, e confirmou os achados de adenocarcinoma e um adenocarcinoma de aproximadamente 1 centímetro. Quando se fala de pancreatite aguda sem causa aparente, nós tivemos a oportunidade de levantar nossos dados de 1999 a 2005 e nós realizamos ecoendoscopia em 143 pacientes com pancreatite aguda sem causa aparente. Desses, 16, ou seja, 11,2% apresentavam lesões nodulares, que foram sólidas em 69% e císticas em 31%. E olhem os tipos de lesão que nós encontramos. Nós encontramos adenocarcinoma ductal em 43%, neoplasia intraductal mucinosa papilífera em 21%, cistoadenocarcinoma em 12%, nódulo de pancreatite em 12%, cistoadenoma mucinoso em 6% e tumor neuroendócrino em 6%. Mostrando que realmente a causa de pancreatite aguda, que às vezes não é detectável por alguns exames de imagem, pode ser detectável pela ecoendoscopia, principalmente as causas de neoplasias. Em relação ao tratamento, é óbvio que na pancreatite aguda biliar, muito se fala sobre a colange endoscópica retrógrada, e eu mostrei para vocês um vídeo onde nós fizemos uma colange endoscópica retrógrada muito precocemente e identificamos com muita tranquilidade o cálculo impactado na papila, mas essa é uma pergunta muito importante. Quando fazer esse tipo de procedimento? Além disso, não cabe a mim falar sobre isso aqui nessa aula, mas nós devemos lembrar que existe também o tratamento pela endoscopia das complicações da pancreatite aguda, como, por exemplo, o pseudocisto pancreático, a Waldorf necrosis e, sem sombra de dúvida, hoje, os trabalhos da literatura mostram que a ecoendoscopia é o melhor tratamento.
Mas sempre lembrando que uma pancreatite aguda biliar ocorre devido à migração de cálculos pela papila duodenal, como vocês viram nessa avaliação. Na pancreatite aguda biliar, a admissão hospitalar, em boa parte dos cálculos, quando esses pacientes chegam até nós, eles já passaram pela papila. Então, como tratar a obstrução biliopancreática? Se existir persistência dos cálculos ou se existir multiplicidade. Por quê? Porque quando existe isso, você tem risco para complicações. Então, na verdade, as questões que nós temos é qual o método terapêutico que nós devemos usar e como selecionar os pacientes com cálculos exatamente quando fazer esse tipo de procedimento. Sem sombra de dúvida, o tratamento endoscópico é importante para a remoção precoce dos cálculos. Será que quando você faz uma colange endoscópica retrógrada, você melhora ou diminui a chance de complicações? A gente sabe da cirurgia que os resultados são ruins, isso a gente sabe. Além disso, a CPRE mais a papilotomia endoscópica ela é pouco invasiva e tem sido cada vez mais utilizada. Será que vale a pena fazer isso? Então vamos ver o que a literatura nos diz. Em 1981, um grupo inglês fez um estudo, um trial randomizado de pancreatite biliar sem colangite. Eles utilizaram o score de gravidade de Glasgow e eles dividiram em dois grupos. O grupo 1, aqueles que foram submetidos a CPRE com menos de 72 horas, onde foi feita a papilotomia endoscópica cicoledicolitise, e o grupo 2, o tratamento clínico. E eles chegaram à conclusão de que a CPRE precoce para a pancreatite aguda biliar é benéfica nos casos graves, mas não há vantagens na pancreatite aguda leve. Então aqui vocês estão vendo os resultados, tanto na grave quanto na leve, né? Os resultados de morbidade, os resultados de mortalidade. Então vocês estão vendo aqui que a morbidade na grave foi de 24%, enquanto na grave também foi de 61% naqueles pacientes. Esse aqui é o CPRE precoce e esse aqui é o tratamento clínico. Ou seja, houve uma tendência significativa. E foi significativo em relação à mortalidade, ou seja, no tratamento clínico nós tivemos 18% e no tratamento com a CPRE nós tivemos 4%. Então, isso aí realmente chama bastante atenção desse grupo inglês que foi feito em 1988. Em 1993, um grupo chinês propôs o mesmo trabalho. 195 casos de pancreatite aguda biliar, a gravidade foi maior de 4 miligramas por decilitro do BUM e a glicemia maior que 198 miligramas por decilitro. O grupo 1, a CPRE foi menor do que 24 horas e a papilotomia endoscópica apenas foi realizada se tivesse coledicolitise. E o grupo 2, tratamento clínico. E esse grupo concluiu que a CPRE é benéfica na pancreatite grave, mostrando confirmando praticamente os resultados do estudo anterior. Então aqui vocês estão vendo a CPRE com uma morbidade de 13%, enquanto o tratamento clínico de 54%, sepsis 0% e 20% tratamento clínico. Ou seja, que todos os casos de pancreatite aguda biliar, com colangite ou não, estavam misturados para a realização desse tipo de procedimento. Por sua vez, o grupo alemão fez um trabalho com uma metodologia muito robusta, e ele analisou 238 casos de pancreatite aguda biliar, foi um estudo multicêntrico que excluiu a colangite. O grupo 1 foi feita CPRE e papilotomia endoscópica quando necessária, com menos de 72 horas, foram 126 pacientes. E o grupo 2, o tratamento orientado foi tratamento conservador. E eles chegaram às seguintes conclusões: não há benefícios em realizar a CPRE. E a maior incidência de complicações graves ocorreu no grupo 1, ou seja, naquele que foi submetido a CPRE quando não tem colangite. Esse trabalho foi publicado no New England Journal of Medicine em 1997. E aqui vocês estão vendo os resultados. A morbidade global da papilotomia endoscópica foi de 46%, do clínico 51%, e a insuficiência respiratória ocorreu em 12%, 11,1% de mortalidade, ou seja, maiores do que o tratamento clínico, mostrando que realmente, quando você exclui a colangite, realmente nós temos que pensar muito bem se vale a pena fazer ou não. Essa é uma revisão sistemática que avaliou os 3 trabalhos que eu apresentei para os senhores. O trabalho de Neoptolemos, de 1988,
o trabalho de Fan de 1993 e o trabalho de Foch de 1997. E quando você avalia as complicações graves da pancreatite aguda biliar, não houve redução importante e relevante da mortalidade desses pacientes quando você providencia uma CPRE precoce versus o tratamento conservador. Então, essa revisão sistemática respondeu em conjunto tudo aquilo que a gente, com o passar dos anos, fomos aprendendo em relação a esse tipo de avaliação. Até que o grupo argentino de Oria, analisando 103 casos de pancreatite aguda biliar, também um estudo multicêntrico, onde eles utilizaram o score de gravidade de Apache, eles excluíram também os casos de colangite, e eles fizeram da mesma forma, o grupo 1, CPRE mais papilotomia endoscópica, se cálcula até 72 horas, e o grupo 2, tratamento clínico. E eles concluíram que a CPRE precoce não traz benefícios na pancreatite aguda biliar quando se exclui a colangite aguda. Então, esses são os resultados, né, de todo esse trabalho, mostrando que realmente a tendência da literatura já nos anos 2000 era de que não valeria a pena fazer a CPRE mais a papilotomia endoscópica. E, por fim, esse trabalho publicado no Lancet em 2020, que é um estudo multicêntrico randomizado, mostrando a CPRE precoce versus o tratamento conservador. Na pancreatite aguda grave, CPRE mais papilotomia de urgência não reduz as complicações ou a mortalidade. E o tratamento conservador em pacientes com pancreatite aguda em fase inicial deve ser preconizado. O tratamento endoscópico CPRE mais papilotomia deve ser deixado para os pacientes com colangite ou colestase persistente. Então, esse trabalho realmente do grupo europeu, do grupo holandês de pâncreas, praticamente sepultou todas as evidências de que uma CPRE mais papilotomia de urgência tragam benefícios para os pacientes, quer seja ele com pancreatite grave, quer seja ele com pancreatite leve. Como conclusão, nós podemos dizer o seguinte, que a pancreatite crônica ela pode ser avaliada de forma pormenorizada pela endoscopia. Em relação ao diagnóstico, a ecoendoscopia é fundamental para fazer esse diagnóstico. E pode ser tratada endoscopicamente, sendo hoje a primeira escolha, pois não prejudica a cirurgia. Por sua vez, na pancreatite aguda, a ecoendoscopia é fundamental no diagnóstico de microlitíase, porque é muito difícil você obter um raio-x como esse, por exemplo, né, de uma colangio, que faz o diagnóstico de microlitíase. Por sua vez, a ecoendoscopia com punção deve ser feita na pancreatite autoimune, deve ser feita na pancreatite sem causa aparente, quando a ecoendoscopia, que faz parte do arsenal diagnóstico, identificar a presença de massas ou cistos. E a CPRE com papilotomia, ela deve simplesmente ser usada quando o paciente tem colangite ou colestase sem melhora. Aí, sem sombra de dúvida, você pode realmente utilizar esse tipo de procedimento. Muito obrigado pela sua atenção.